Em 1867, Paris era cinzenta e inquieta, dividida entre progresso e dúvida. 10 anos após lançar O Livro dos Espíritos, Allan Kardec já não era só educador, mas o arquiteto de uma doutrina que desafiava igreja e ciência. O espiritismo se espalhara pela França e cruzara oceanos, tornando-se uma força viva. No escritório, Kardec lia cartas de Lyon, Bordeaux, Brasil, sentindo o peso de um movimento sob cerco. Agora, uma tempestade se formava. O espiritismo prometia vida além túmulo, não como dogma, mas como fenômeno a ser estudado. O 10º aniversário era um marco de conflito. A próxima década seria decisiva. Os ataques eram implacáveis. Púlpitos, salas de aula, jornais, todos condenavam o espiritismo como superstição. Críticos zombavam de Kardec como o Papa das mesas girantes, acusando-o de explorar a dor para lucro. Cada nova edição de O Livro dos Espíritos trazia novo ridículo. No entanto, o movimento crescia. A oposição apenas fortalecia sua determinação. Para cada artigo de escárnio, um novo grupo de estudo se formava. Para cada cético, uma família encontrava consolo em uma mensagem do além. Os ataques validavam a importância do movimento. Era temido porque desafiava o materialismo. Kardec, o principal alvo, era pintado como um manipulador, seu passado como educador, ignorado. Ele respondia não com raiva, mas com lógica, usando a Revue Spirit para desmantelar argumentos e expor preconceitos. A persistência do espiritismo desconcertava os oponentes. Como tal absurdo poderia sobreviver? Numa era de ciência e reviravoltas, as pessoas se sentiam à deriva. O espiritismo oferecia uma ponte entre a fé e a razão. Prometia que a morte não era um fim, mas uma transformação. Uma luz na escuridão que a crítica não podia extinguir. Kardec cansou-se da obsessão pelos fenômenos, mesas girantes, aparições. Ele direcionou o movimento para a caridade. Fora da caridade, não há salvação. O verdadeiro espírita era medido pelo amor aos vivos, não pelo contato com os mortos. Kardec exortava: deixe que as ações falem mais alto que as palavras. A imprensa parisiense tratava o espiritismo como um espetáculo. Jornalistas compareciam a sessões disfarçados, voltando para escrever relatos mordazes e zombeteiros. Os crentes eram pintados como histéricos e tolos, os médiuns como trapaceiros. A esperança e a reverência das sessões tornavam-se na imprensa uma cena de teatro macabro. Artigos ridicularizavam a mistura de classes sociais. Uma lavadeira canalizando um filósofo, uma condessa ao lado de um sapateiro. A imprensa pintava o espiritismo como anarquia social, uma ameaça à ordem estabelecida. Kardec lia esses ataques com o coração pesado, reconhecendo o medo por trás da zombaria. Os críticos não estavam apenas rindo. Eles defendiam uma visão de mundo que negava a alma e a possibilidade de vida após a morte. Seu sarcasmo era um escudo contra um universo mais misterioso do que desejavam admitir. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, as sessões iam além das batidas nas mesas. Através da psicografia, médiuns produziam mensagens de supostos espíritos, filósofos, escritores, cientistas. Para os crentes, esta era uma linha direta para a sabedoria além túmulo. Mensagens atribuídas a Voltaire ou Franklin criticavam o dogma e elogiavam a razão. Os críticos zombavam, chamando-o de desempenho subconsciente, não comunicação dos mortos. Apontavam inconsistências e erros históricos, descartando as mensagens como produtos da mente do médium. Kardec abordava essas comunicações com cautela, insistindo na coerência e na elevação moral. É melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, dizia ele. Ensinava os seguidores a usar a razão como juiz final. A verdade nada tinha a temer do escrutínio.
As sessões espíritas eram um raro espaço de igualdade na Paris dividida por classes. Aristocratas, intelectuais, artesãos e trabalhadores se reuniam como iguais, unidos por uma busca de sentido além do material. Observadores esperavam uma franja de incultos, mas encontravam uma amostra da sociedade. Na presença dos espíritos, a posição social desaparecia. A sinceridade e o desejo pela verdade importavam mais. As reuniões modelavam os ensinamentos dos espíritos. Todas as almas são iguais, e apenas o progresso moral perdura. Críticos, incapazes de descartar o movimento como ignorância, alegavam que os intelectuais eram excêntricos e os pobres eram enganados. Perderam o ponto. Pessoas de todas as origens estavam unidas pelas mesmas questões fundamentais, sobre mortalidade, significado e esperança. O conflito sobre o espiritismo era uma batalha pela própria realidade, alimentada pela necessidade humana do impossível. Crentes, desencantados pela ciência e pelo dogma, ansiavam por mistério e conexão. O espiritismo oferecia a esperança de que o véu entre a vida e a morte poderia ser desvendado. Preenchia um vazio que nem a ciência nem a religião podiam preencher, dando às pessoas admiração e consolo. Críticos viam essa necessidade como uma fraqueza, um recuo da razão para a fantasia. Para eles, os espíritas eram covardes, incapazes de enfrentar a mortalidade. Ambos os lados respondiam à mesma condição humana: a busca por sentido em um universo indiferente. Um lado encontrava sentido no tangível, o outro ousava buscá-lo no impossível. No final de 1867, os ataques a Kardec e ao espiritismo continuavam, mas o fogo não se apagava. Alimentado pela esperança, pela dor, pela curiosidade e pela necessidade do impossível, o espiritismo se espalhava ainda mais a cada tentativa de suprimi-lo. Kardec, envelhecido e frágil, sabia que seu tempo era curto, mas não tinha medo. Ele havia lançado um alicerce, princípios, métodos e um núcleo moral de caridade e amor. O futuro do movimento estava agora nas mãos de milhões que nele encontravam uma razão para viver e não temer a morte. O espiritismo sobreviveu sem autoridade central ou templos, espalhando-se por convicção pessoal. Sua resiliência vinha de ser uma rede de base, nenhuma cabeça única para ser cortada. Para destruí-lo, seria preciso silenciar as perguntas em cada coração humano. Uma filosofia nascida das mesas girantes havia se tornado um movimento global, conquistando corações em todas as esferas da vida. O fogo era silencioso, queimando em lares comuns, um fogo que a crítica não podia extinguir. Allan Kardec faleceu em 1869, cercado pelo trabalho que definiu seus últimos anos. Seus oponentes esperavam que o espiritismo morresse com ele. Estavam enganados. O movimento cresceu, espalhando-se pelo globo, sobrevivendo aos seus críticos. O dilema central, fenômeno versus moralidade, fé versus razão, permanece central para o espiritismo hoje. A necessidade de sentido, o medo da morte e a esperança de reencontro são atemporais. Em 1867, Kardec escolheu guiar o espiritismo para a vida ética e a caridade. Isso deu ao movimento um propósito duradouro e garantiu sua sobrevivência. Hoje, o fogo que ele acendeu ainda arde, em grupos de estudo, centros de caridade e corações em todo o mundo. Não busca mais provas em mesas que batem, mas em atos de bondade e transformação pessoal. A necessidade do impossível encontrou sua resposta na possibilidade duradoura de se tornar uma pessoa melhor. Esse é o fogo que não se apaga. No próximo vídeo, abordaremos o Doutor Acaso. Menos ilustre e bem mais íntimo de todos os frequentadores da Sociedade Espírita, um visitante invisível também mandou notícias em sessão pública naquele ano, o ex-associado Charles Julien Leclerc.
vítima de um infarto, a caminho do teatro, em 2 de dezembro de 1866. Kardec fizera o discurso de despedida ao amigo, na beira do túmulo, e, mais uma vez, aproveitara a ocasião para reafirmar a fé na sobrevivência do espírito. 60 dias depois do enterro, Leclerc ressurgiu pelas mãos do médium Deslian e desmentiu as previsões de uma vida nova sem surpresas. Kardec dividia com seus leitores as mensagens do além e garimpava também, com a ajuda de colaboradores, prodígios que, segundo ele, comprovariam a vida depois da morte e a pluralidade de existências. Então fique ligado e deixe seu like. E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!